Olá! Neste nosso terceiro episódio da série A Literatura na Federal do Paraná, vamos abordar outra obra que é novidade, fresquinha, entrou neste ano na lista da Federal, o livro chamado Noite na Taverna, do nosso escritor romântico chamado Álvares Azevedo. Vamos falar um pouquinho sobre o autor? Então, o nosso Álvares Azevedo foi um autor, garoto precoce, que nos deixou cedo, né? Morreu antes de completar 21 anos. Mas mesmo morrendo cedo, nos deixou uma obra um tanto quanto variada, uma obra que só foi publicada póstumamente depois da sua morte. Então ele nos deixou narrativas, vamos estudar hoje, até no caso Noite da Taverna, nos deixou aí uma peça teatral e, sobretudo, versos. Ele é considerado, sobretudo, um poeta. Bom, dentro do estudo do romantismo no Brasil, nós enquadramos Álvares Azevedo na poesia romântica da segunda geração. Então, toda a poesia romântica brasileira é dividida em três fases, em três gerações. A primeira geração, com Gonçalves Dias, aquela poesia mais nacionalista, mais indianista, né? A segunda geração, da qual o maior representante foi Álvares Azevedo, ela é aquela poesia do ultrarromantismo, tá? Aquela poesia de um aprofundamento da experiência romântica. E a terceira geração foi a geração da poesia condoreira, poesia social lá do Castro Alves. Mas falando um pouquinho mais sobre essa poesia romântica da segunda geração, então ela é chamada de ultrarromantismo. Então a poesia com uma fortíssima subjetividade, também a poesia chamada de geração byroniana, por influência também do Lord Byron, grande escritor agora inglês, né? Então, e é uma geração que recebeu influências não só do Lord Byron. Então, da Inglaterra vieram as influências do Lord Byron, mas muitas influências também do escritor alemão, Goethe, né, outro grande nome do romantismo, agora na Alemanha, e também uma geração que recebeu muitas influências de Ken Lamartine, um poeta francês. Então, você vê essas influências aí como fundamentais na obra do nosso Álvares Azevedo. Tá? Então, é uma literatura marcada por como já dissemos, uma fortíssima subjetividade, que atinge até mesmo as raias do egocentrismo. Então, aqui parece até que o autor se esquece do mundo real, dos problemas reais, e volta para os seus sentimentos, aos seus amores e às suas dores. Então, esta poesia da segunda geração nos traz até uma verdadeira obsessão pela ideia da morte, né? E por termos mórbidos, imagens como cemitérios, caveiras, corpos, né? A penumbra, né? Então agora o anjo da morte, são imagens muito comuns. Então a morte, que é uma temática fundamental em toda a literatura, em especial nessa poesia da segunda geração, em especial no Álvares Azevedo, será uma temática muito forte, será um elemento bastante forte mesmo, né? Então espere aqui também, não por um otimismo de uma vida melhor, uma esperança. Então você tem uma literatura de traço até mais pessimista mesmo, tá bom? Bom, e qual foi a obra publicada pelo nosso Álvares Azevedo? Como já disse, uma obra publicada póstumamente. Então ele nos deixou Lira dos 20 anos, o seu canto aos 20 anos, obra de poesia, a peça teatral chamada Macário, foi bem terminada, e agora em destaque, O Noite na Taverna, que é o livro que está agora em foco neste episódio. Tá? Bom, falando então sobre a obra, aqui você tem uma edição de Noite da Taverna, há várias edições disponíveis no mercado, até edições em quadrinhos e tudo mais. O que podemos falar sobre ela? Então, a sua primeira publicação, novamente insisto, nada para decorar, só para você visualizar, ela se deu em 1855, então foi uma edição póstuma, ele já estava falecido aí 3 anos antes. Né? Nós vamos observar, aqui você tem o seguinte, ó, é uma noite mesmo agora de saída de alguns rapazes, então numa taverna, num boteco, né? Então, em que se reúnem para beber, para de repente falar, conversar, enfim, aqui cometer excessos, né? Então veja que é uma noite regada à bebida, remada muito fumo, né? Aquela penumbra, muitas vezes aquele fumacê todo o tempo, né? É uma noite de excessos, né? Então, veja, estamos saindo de uma obra como Maria de Dirceu, tudo aquele equilíbrio, dane-se aqui o equilíbrio. Então, uma obra que nos traz excessos, né? Aí uma obra também em que esses nossos rapazes aí falam sobre filosofia, né? Os típicos filósofos de bar mesmo, no sentido aqui pejorativo ou não também da palavra.
Então vão comentar, vão falar sobre filosofias, né? Sobre literatura, sobre religião, enfim. Então, e há aqui com eles a quebra de quase todos os códigos morais, né? Então aqui dane-se o politicamente correto. Então você tem aqui uma reunião de rapazes que estão chutando a moralidade, estão deixando de lado tudo aquilo que é colocado como correto ou permitido fazer naquela sociedade. E, aliás, o que nos assustaria muito até em dias atuais, tá bom? E olha, vamos observar em Noite da Taverna um verdadeiro show de horrores, né? Então, muitos crimes estarão aqui agora relatados nessas histórias. Canibalismo, incesto, necrofilia, né? Infanticídio e por aí vai. Tá? Olha, esta é a obra Noite na Taverna. Tá? O que nós podemos falar sobre a divisão do livro? Como é que o livro está dividido? Então, nós vamos ter aqui 7 capítulos. Podíamos pensar em 7 histórias, mas eu gosto mais de dividir a obra assim. O primeiro texto chama-se Uma Noite do Século, que seria uma espécie de abertura de toda a obra Noite na Taverna. Tá? Daí você vai ter mais 5 contos, vamos pensar assim em 5 curtas narrativas. Nesses 5 contos temos assim, em cada conto é um narrador diferente, é um personagem narrador, é um sujeito que está na taverna e resolve contar a sua história. Tá? Em destaque, então é um personagem por conto, quase como se fosse assim, ó, ei, agora é minha vez, não, opa, não, agora sou eu, e você não vai contar, agora é a sua vez. Então é em destaque um personagem por conto. Tá? E o texto fecha, o livro fecha com um último texto chamado de O Último Beijo de Amor. Então, para você fechar. Então, você tem contos, você tem narrativas separadas, mas há um todo na obra. Então, o primeiro texto abre, todos na taverna, depois o destaque para 5 histórias com 5 narradores diferentes, e depois o texto que fecha a obra. Uma estrutura genial e bastante moderna até para os dias atuais. Tá? Bom, para cada texto da obra, nós teremos uma epígrafe. A epígrafe é esse texto curtinho, aí extraído muitas vezes de outro autor, que serve como se fosse quase uma espécie assim, um aperitivo para a leitura que vem. Normalmente esta epígrafe, gente, é composta por textos de escritores consagrados da literatura mundial. E cada epígrafe trazia uma espécie até um pouco de um spoiler do conto, já antecipando um pouquinho da história que viria. Então, Álvares Azevedo nos traz essas epígrafes, mostrando também, revelando o quanto que ele tinha um conhecimento de literatura geral bastante invejável. Né? Bom, então vamos então passar, pelo menos assim em linhas gerais, por todos esses 7 textos, começando com uma Noite no Século. Então, estão todos na taberna, né? Ou todos na taverna, tanto faz agora escrito. O que você observa? É aquilo, né? Bebedeira, fumo, muitos já bêbados, alguns completamente, né? Festa, mas o tempo vai passando e até aquela certa sonolência que vem do cansaço, que vem também do excesso de bebida. Tá? Bom, e quais são os jovens que estão em destaque? Então aparecem alguns nomes que vão se repetir no livro, uns mais ou menos. Então vejam, nenhum nome brasileiro aqui de certa forma. Ó, você tem o Johann, o Bertram, né? O Solfieri, né? O Archibald e o Arnold. Este Arnold está sempre meio que dormindo, loiro, não mostra muito a cara nesse primeiro texto. Tá? Bom, aqui neste primeiro texto, são feitas várias citações de vários filósofos, citações também de escritores, aí, ó, nomes da literatura, citação também da Bíblia, não no sentido de devoção, mas de mostrar até ali eles falando sobre o valor até artístico de certas passagens da Bíblia, algo até meio esotérico que você observa. Então eles vão falando, e sempre um falando meio que quase por cima da fala do outro. Tá? Os diálogos são intensos. Não é aquela conversa moderadinha, em que, fala um, agora fala você, falou, agora fala você. Não, é quase que um falando por cima do outro, daquela forma bem intensa. E os assuntos diversos, né? Reencarnação, filosofia, literatura, mulheres, e ó, tudo regado a vinho, a muito vinho. Aliás, há sempre o pedido, até mesmo atendente, manda mais, queremos mais vinho, tá faltando vinho aqui, pô. Né? Então, aquela postura. E também aquele anseio, eles falam, tá, mas vamos então trazer as grandes histórias. Então surge assim até uma espécie de um prelúdio
para as grandes histórias. Então é um desejo de todos esses jovens, que comecem as histórias sanguinolentas, que venham as histórias, enfim, que venha o terror. Então, esta é a abertura da obra chamada Noite na Taverna. Bom, na sequência, então vamos agora para o primeiro narrador, o Solfieri, né, que vai contar a sua história. Então ele se voluntaria a trazer essa história. Bom, a sua descrição física, veja, é um moço pálido, iconoclasta, odiava a igreja, odiava santos, todos aqueles elementos, né? Bom, uma família difícil, né? O pai era bandido, a mãe foi prostituta, e ele vai contar toda a sua história, né? Uma lembrança de seu passado. Agora, uma história que se deu em Roma, numa noite de luar. Uma noite de luar, depois veio a penumbra, quando ele acabou se envolvendo com uma linda mulher, né? Mas essa linda mulher, ele saiu à noite em torno dela, quando foi perceber, a mulher estava agora num cemitério. Daí, simplesmente, quando ele acordou, não viu mais nada, começou a sentir também febres, calafrios. Bom, o tempo passa. Anos depois, ele volta para Roma, e eis que nas andanças que ele faz à noite, ele encontra uma mulher que parecia que deitada, morta, né? E ele sozinho diante daquela mulher, ele fica completamente fascinado pela beleza e pensa, nossa, era a mesma, aquela que eu tanto procurei, aquela que sumiu. Então Solfieri, diante da beleza daquela mulher, ali praticamente morta, né? Ali ela está morta, ele chega e tira a sua roupa, tira a roupa da mulher, né? E agora ele beija a mulher e depois ele tem relações sexuais com ela. Então, um lance de necrofilia, né? Bom, ele chega, não ainda contente com isso, ele parece que vê a mulher suspirando, ele sente a mulher suspirando, coloca então agora no seu ombro e sai com ela dali. Leva para a sua casa e parece que ela retorna à vida. Esconde-a dos outros estudantes que estavam lá agora no outro apartamento, em outro quarto, e vai conviver com ela, que sofre, a moça ainda vai sofrer alguns dias ainda de febres, calafrios e vem a morrer. Só que ela fica enterrada praticamente debaixo da cama dele, né? Então ele dormia sobre ela e depois ele manda fazer uma estátua no formato do tamanho natural na moça, para sempre trazer algum tipo de contato com ela. Então uma história bem pesada mesmo. Então um caso de necrofilia que você vê. Bom, a história é terrível, né? Mas vem o Bertrand e não resolve ficar atrás, e resolve contar a sua história. E ele se levanta para contar a próxima história. Bertrand, ele é um sujeito ruivo, tá? Pálido, barbudo, olhos verdes, né? Agora com olhos verdes e sem nenhum escrúpulo, né? Sem nenhum tipo agora de condescendência pela vida. Então, o que ele vai nos contar? Uma história terrível, é um texto mais longo da obra até, né? Uma jornada de crimes pelo mundo, começando na Espanha, indo pela Dinamarca, pela Itália, até mesmo pelos mares. Bom, o nosso Bertrand, ele acabou se envolvendo com quem? Com Ângela, a mulher fatal que o levou à perdição. Então, no início, começaram um namoro, um lindo amor, aquele amor tomado, só que ele teve que ir cuidar do pai, que estava moribundo, o pai morreu, lhe deixou uma herança. Quando ele volta para se encontrar com Ângela, Ângela já estava casada e tinha um filho. Mas aquele amor adúltero vai surgir entre eles. E como que eles vão resolver o problema do filho aí agora que ela tem e do marido que ela tem? Da pior forma possível, né? Então, Ângela vai cortar a cabeça do marido e vai matar o próprio filho, né? Então, você tem adultério, infanticídio, e os dois fogem pelo mundo. Ela fala, agora eu sou tua, não posso voltar atrás. E é um mundo de jogatinas, um mundo de crimes. Também Ângela vai se masculinizando ao longo também do tempo, como o conto nos deixa muito claro. E Ângela depois não quer mais saber dele. E quando Ângela o chuta, puxa, para ele agora é o terror total. Ele mergulha mais em crimes e coisas assim, chega a fugir com uma outra mulher, aliás, uma jovem que ele chegou e a desvirginou e tirou de um casarão de um sujeito que havia o atendido. Depois vendeu a moça como escrava, a moça se matou para fugir exatamente dessa situação. E ele, um dia, acabou parando gente numa embarcação, agora numa corveta,
quando tentou se matar e simplesmente foi recolhido. E na Corveta também, muitos acabaram morrendo depois por disputas com outros barcos, depois também uma calmaria tremenda, o barco quando foi à deriva, e ele se envolveu com a esposa do capitão. E depois, quando ficaram à deriva do mar, ele, a esposa do capitão e o próprio capitão simplesmente acabaram matando o capitão, comiam da carne dele para sobreviver. E a Ângela, diante de uma loucura também, ele acabou a jogando na água e tudo, e ele acabou sobrevivendo. Então, por onde ele passava, ele levava a morte, ele levava a perdição, ele levava a tragédia. Então, esta é a história do nosso Bertrand. Bom, na sequência, o terceiro narrador é o Genaro, né? O Genaro, um pintor que vai contar a sua história com o mestre Godofredo Walsh. Godofredo Walsh era um pintor renomado, né? Então, ele simplesmente, o Godofredo já era viúvo e acabou se casando com uma outra moça, a tal da Nausa, com 20 anos. E nesta casa do pintor havia a filha do pintor, a Laura, com 15 anos, filha do seu primeiro casamento. Então, o nosso Genaro vai para a casa do Godofredo para trabalhar como aprendiz, para aprender as técnicas de pintura. Bom, mas ele acaba se apaixonando por Nausa, e estava se envolvendo com quem? Com Laura. Laura, a filha de Godofredo, acaba também se apaixonando por Genaro. Os dois se deitam. Laura fica grávida. Agora, Genaro não quer assumir o filho. E Laura acaba fazendo um aborto, matando a criança. E ela acaba morrendo também por complicações diante de tudo isso. E o Godofredo sofreu muito pelo que aconteceu com a filha. E até que descobriu o que aconteceu, né? Ele escutou quando a filha falou no ouvido do Genaro, assim, prestes a morrer, você foi a razão da minha desgraça, né? E então agora o Godofredo resolve montar a sua vingança, né? Bom, nesse momento também o nosso Genaro já havia se envolvido com a Nausa também, né? Então agora o Godofredo leva o Genaro até um despenhadeiro e fala: ou você pula ou eu te mato aqui, né? Genaro pulou, mas não morreu, sobreviveu, e diante daquela forma de sobrevivência, ele tentou voltar até a casa de Godofredo Walsh para tentar fazer a sua vingança e ficar com Nausa, só que quando ele chega lá, simplesmente agora Nausa e Godofredo haviam se matado, estavam mortos, né? Então, é um conto em que você tem esse envolvimento dele com Laura, depois com Nausa, a morte de Laura, e depois aquela desgraça para Godofredo, e ao final a morte do Godofredo e Nausa. É mais um que passa, que por onde passa, leva a morte, leva a tragédia. Essa é a história do Genaro. Bom, temos ainda a história do Claudius Hermann. O que nós vamos ter nessa história do Claudius Hermann, né? Então ele é convocado a contar a sua história, uma história que se passa lá em Londres. Claudius Hermann era um poeta, né, filhinho de papai, rico, viciado nas corridas de cavalo, vivia a gastar dinheiro. Então, se envolvia com todas as mulheres, mas sem nenhum compromisso. Até que ele se apaixona um dia pela bela duquesa Eleonora, que era casada com o duque Máfio, né? Muito bem casada, ela muito fiel ao marido, vivia muito bem, e o nosso Claudius não se contenta com aquilo e resolve agora conquistar Eleonora. E como que ele vai fazer? Ele vai se utilizar de alguns recursos, como estupro. Isto é, ele vai dar um jeito de entrar na casa dela, dopá-la, né? E assim ele vai tendo relações sexuais com ela, numa situação completamente vulnerável, por várias vezes. Bom, mas ele não estava contente só com isso. Ele resolveu então sequestrá-la, queria tê-la apenas para si. Ele a sequestra, leva para um outro lugar, lá para uma pensão, mantém em cárcere privado, e quando ela recobre os sentidos, ele se declara a ela, fala tudo e fala: olha, agora não adianta, você não pode voltar ao seu marido, você é uma mulher que está desgraçada, eu te amo, você tem que ficar ao meu lado. A coitada não podia nem saber o que fazer, né? Então ela estava numa situação super difícil. Mas o que vai acontecer? Ela acaba também agora morrendo, se matando, né? E o conto termina numa forma terrível. Então agora o Duque Máfio chorando desesperadamente diante do corpo da mulher. Então Cláudio se dizia apaixonado por Eleonora, que ela mudou a sua vida, mas no fundo a perversidade dele foi tremenda, né? A ponto de ela própria acabar morrendo. Bom,
E fechando essas histórias dos narradores, nós temos a última história do Johann. Né? Então, o que nós vamos ter aqui? Johann chega e fala, ó, agora é minha vez. Todos contaram essa história, mas então eu quero contar a minha. A história que se passa em Paris. Certa vez, numa taverna, aí num jogo de bilhar, há um desentendimento entre Johann e Arthur. Né? Esse desentendimento gera aquela confusão, todo mundo fala, não, cavaleiros, não vamos brigar aqui dentro, vamos agir como grandes cavaleiros. Como é que se resolve isso? Vamos resolver isso num duelo à base de pistolas. Né? Então os dois vão duelar agora num lugar, e um duelo de morte. Dos dois, só um viveria. Né? Então eles acertam todos os detalhes. Arthur estava com, não medo de morrer, mas pressentia que iria morrer, e faz aquele acordo com o Johann. Ó, Johann, se eu morrer, eu vou morrer de uma forma honrada, mas eu quero que, por favor, você chegue e avise minha mãe como que foi, eu quero que fique assim, quero que você entregue essa carta assim, assim, assim. Bom, o que vai acontecer? Há o duelo e a vitória do Johann, né? E agora a morte do Arthur. Bom, agora Johann vai vasculhar os bolsos agora de Arthur e também pega um outro bilhete de Arthur para a sua amada, né? Uma querida G. ponto apenas que tinha escrito alguma coisa. E ele descobre esse endereço e viu que então o Arthur estava com um encontro marcado com ela. E ele, bom, é noite, é penumbra, acho que eu vou visitá-la, essa mulher. E ele vai visitá-la. Ele faz essa visita. Agora a moça estava esperando pelo Arthur, mas quem entra é Johann, e ela nem percebe, e ela é uma virgem que vai ser deflorada agora. Então veja só, ele matou a amada do outro e agora veio e se deita agora com esta virgem. E na saída ele tem um desentendimento com o sujeito, que lhe puxa a faca, os dois brigam e ele mata esse sujeito. Só que agora ele vai descobrir, quando ele olha para a cara, que o sujeito era o irmão dele mesmo. Né? E ele descobre que aquela menina com que ele dentou, a virgem deflorada, era sua irmã. Então vejam, ele matou primeiramente o cunhado naquele duelo, tá? Daí depois se deitou com a irmã, sem saber que era sua irmã, e matou o irmão. Então uma história peluda, cabeluda mesmo que você tem. Bom, e agora para fechar, você tem o último texto, que é o último beijo de amor. Fim da noite, parece aquele cenário, fim de festa, fim de noite, fim de orgias, fim de bebedeira. Está todo mundo ali dormindo, né, completamente bêbado. E eis que chega uma mulher vestida de preto, totalmente vestida de preto, uma tal de Georgia. E esta Georgia começa a olhar a todas as pessoas, todos aqueles rapazes que estavam ali. Ela quase dá um beijo no Arnold. Lembre-se de que o Arnold é um personagem que apareceu no primeiro texto, que estava lá, sempre dava uma risada, cantava, baixava a cabeça. Aí, então, loiro, era esse sujeito. Então, ela quase dá um beijo nele, o loiro dorminhoco. O que ela faz? Ela acha Johann e, com uma faca, mata Johann. Por quê? Agora nós vamos saber. Ela acorda agora o loiro dorminhoco. Arnold, acorda. Amor, acorda. E olha a grande reviravolta que nós vamos ter na história. Na verdade, 5 anos antes desta cena, o que aconteceu? O Arnold, na verdade, se chamava Arthur. Né? Na verdade, o Arnold era o Arthur. Você lembra o Arthur, aquele que entrou na briga com o Johann, naquela disputa de pistola? Então, e o Arthur era amado da Georgia, que era a tua G. Né? E nesse duelo ele não havia morrido, professor. Na verdade, ele não morreu, ele ficou fatalmente ferido. Né? Ele quase morreu, então acabou surpreendentemente recompondo a sua saúde, mas quando ele descobriu o que aconteceu, que a Georgia havia se deitado com outro, aliás, quando a Georgia também descobriu, a Georgia falou, pronto, não sou mais digna do meu amor. Nossa, me deitei com outro homem, veja o peso também da virgindade para a época e tudo mais. Então a Georgia virou uma moça perdida, porque o irmão dela também havia morrido, né? Ou então foi meu irmão que me deflorou, e foi o irmão que matou o outro irmão. Meu Deus, tenho um demônio no corpo. Então ela se perde e leva uma vida agora de prostituição. E o que aconteceu com o Arthur? O Arthur não pôde conviver com aquele peso
Então ele simplesmente trocou de nome e virou o Arnold e afogava essas mágoas na bebida. E agora, eis que os dois se reencontram, né? Então, há o grande amor entre ambos. Mas vejam que agora é um amor impossível. E aqui um detalhe interessante. O amor romântico tem que ser um amor belo, puro, perfeito e absolutamente maravilhoso, né? Só que agora o amor era impossível, porque ela era uma perdida na vida e ele também era um outro sujeito perdido na vida. Qual a solução que eles encontram? Eles morrem juntinhos, eles se matam para ficarem juntos. Então, uma união que se dá num outro plano. Então, é uma história pesadíssima, mas bastante interessante e impactante. Enfim, este é o livro chamado Noite na Taverna, do Álvares Azevedo. Tá bom? Próximo episódio, mais uma obra da lista da Federal.